Esse foi o livro todo do João. E naquela última semana de Jesus, como nós falávamos na semana passada, realmente é de capítulo 12, chegando até essa oração em capítulo 17. Então, em 8 dias, a faixa de 5 ou 6 capítulos lá, resumido nesta mensagem ou nesta oração de Jesus em João capítulo 17. A segunda parte do contexto foi o livro todo de João. No princípio era a palavra. Existiu com Deus e é Deus, e o unigênito fez o Pai conhecido. Ele é a comunicação de Deus para conosco. A maneira visível de ver o Deus invisível. E que essas coisas estavam escritas para nos crermos em Jesus Cristo e ter vida eterna. João capítulo 20, lá no final do capítulo. Também nós identificamos alguns temas principais. Glória, vida eterna, conhecer e sejam um. Essa é a ideia de união e unidade. Eles eram unidos. Essa coisa de conhecer e sejam um é duas faces da mesma coisa. Também crer, santidade e verdade revelada na palavra, enviar, protege-os e finalmente tinha muitas dicas de alvos e propósitos. Essa foi feito para quê? O Deus está pedindo isso para quê? Muito para quê, ou por quê, ou para o fim de... Então, essa nos fala, muitas vezes nós pedimos a Deus, eu quero saber por quê. Jesus fala muito do porquê neste capítulo. Hoje focalizamos nas duas temas de glória e vida eterna, se temos tempo. Glória. O que glória significa? Como glória está manifestado? É algo ou alguém, eles têm glória em si ou é dado glória? São várias perguntas que podem ser feitas e muito mais além dessas. A palavra glória, em uma forma ou outra, aparece 9 vezes nos 26 versículos. Então, 1/3 do João capítulo 17. Além disso, ela é mais 13 vezes nos capítulos 12 a 16. Lembra, esse é o resumo desse período. Então, ela aparece vez após vez após vez nesses outros capítulos, dos 4 ou 5 capítulos antes também. Aparece 27 vezes em João todo e mais de 400 vezes na Bíblia. Então, glória é um assunto meio importante. Então, é interessante que ela apareça tanto, é tão importante. No dicionário bíblico de Vines, ela é um dicionário específico para mostrar qual é o sentido de palavras, como elas são usadas. Eu dei uma olhada para essa e falei para a Ana, eu posso fazer 5 lições só sobre glória. Não? Então, de necessidade, vamos resumir bastante. Mas ela tem uma página toda sobre onde nas Escrituras está usado em várias maneiras. Não todo lugar onde está usado, mas as várias maneiras que está usado, o contexto, muita coisa dessa. Se vocês querem estudar a Bíblia, eu recomendo muito essa Bíblia Vine. Ela é o melhor, mais prática dicionário bíblico que eu conheço. E essa é tudo português. Aqui. Ela fala assim sobre glória. Muitas vezes nós pensamos em glória, temos ouvido a glória é o brilhar quando Deus entrou no templo é o brilhar. E de fato, essa foi a palavra grega usada para a palavra hebraica Shekinah. Essa vai aparecer depois. Mas no dicionário Vines, então, informou bastante mais. Ela falava, são 2 ou 3 maneiras que essa palavra, nas suas várias formas, está usado.
mas eles todos são derivados de doqueu. E esta palavra doqueu é a palavra que significa parecer. Então, quando Deus pareceu no templo, era o brilho. Então, a ligação era essa, mas não é só o brilho, não é só luz. A palavra brilho está usada em muitas outras maneiras também. O Vines continuou falando, deu em parte essa, é o parecer, a opinião ou avaliação e a honra resultante de uma boa opinião. Então, tem a ideia de olhar e ver o parecer. Eu olho para a Ana, essa é bela. Então, porque eu quero honrar ela, porque eu avalia e é boa, a honra que chega, essa é glória. Glória é ver e avaliar o parecer de algo, de alguém, e considerar a suposição que você acha que esse é bom. Então, essa é a palavra glória. Outro dicionário, um dicionário normal, colocou dessa forma, que também é boa. Honra, fama que se alcança pelas virtudes, talentos, boas ações e por características excepcionais. Então, a honra dada porque você tem virtudes, tem características excepcionais. Não é a mesma coisa. Você ver alguma coisa e vai, essa é bom, e então está louvando aquela coisa, ou aquela pessoa, ou aquelas características, e essa é glória. Glória é um sinônimo de grandeza, de homenagem, de exaltação, de fama, especialmente de esplendor ou beleza, de magnificência, de brilho, como glória Shekinah no templo, prestígio, vitória, os reis, vitória, abundância. Vitória, tem vários lugares onde fala sobre o rei chegando e ele está mostrando sua glória, está naquele cavalo grande, todo enfeitado com o ouro do terro que ele tinha conquistado, e ele se mostra sua glória, sua vitória na batalha. Só de um contraste um pouco, Rei Jesus, quando ele volta no final, e essa até vamos tocar um pouco mais tarde, quando Jesus volta no final para tomar o seu reino, qual é o cavalo no qual ele vem, conforme as Escrituras? Um cavalo branco, grande, né? Quando Jesus foi o Filho do Homem, qual foi o animal que ele usava? Um burro, até um bezerra de um burro, bem humilde. E novamente, quando chegamos à parte sobre o tempo, vamos estar olhando no antes, no agora, no tempo linear e o após. E essa vai ter em parte, todos esses temas estão entrelaçados um com o outro, eles são todos interligados um com os outros. Mas era a glória do Filho do Homem de entrar naquela bezerra. Só duas outras coisas para jogar aqui. Tito, capítulo 2, versículo 13, vai falar sobre a bendita esperança da gloriosa manifestação da nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A gloriosa manifestação veio, está manifesto, e glorioso, é maravilhoso, é magnífico. E então, novamente, está vendo essas duas ideias e a mistura delas. Efésios, capítulo 1, versículo 6, vai falar sobre o louvor e a graça glorioso. Ou versículos 12 e 14 daquele mesmo capítulo, o louvor da sua glória. Essa frase, louvor da sua glória, aparece em Efésios capítulo 1,
2 ou 3 vezes. E realmente eu recomendo, se você tem tempo e interesse, vai lá e ler Efésios capítulo 1, porque ela vai tratar vários dos assuntos que nós estamos tratando hoje. Pode ser aquele capítulo todo, mas voltando. Mais um trecho e de lá nós vamos voltar para João capítulo 17. Esse último trecho que eu coloquei sobre a glória é Romanos capítulo 6, versículos 4 e 5. Versículos 4 e 5. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio de batismo, a fim de que, alvo propósito, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, por meio da glória de Deus, do poder, da autoridade, da força, da beleza, da maravilhoso amor, fidelidade de Deus, todas essas coisas juntos para fazer glória do Pai. Ok, voltando para João capítulo 17. Eu falei já que ela aparece 9 vezes nesses versículos. Eu vou encurtir alguns dos versículos, mas eu vou ler para vocês parte dessas enquanto nós estamos indo aqui. João capítulo 17, versículo 1. Jesus orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que teu filho te glorifica. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Novamente, para que, alvo, dica de propósito, de alvo, de finalidade, a razão. Jesus está dizendo, me glorifica para que eu possa glorificar você. Deus, e é interessante porque ele está falando sobre esse processo de ir para a cruz e morrer. Que nós não pensamos de glória, não. Mas era parte da coisa, novamente isso vai aparecer após aqui também. Mas a ideia de glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Mas depois vamos olhar, fazer algumas outras observações também. Versículo 4, João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Versículo 10, indo em parte, e eu tenho sido glorificado por meio deles, falando sobre os apóstolos que recebeu a palavra e creu em Jesus, creu que ele foi enviado pelo Pai, aceitou e creu na palavra. Versículo 22, João 17, 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Dei-lhes a glória que me deste. Aqui ele está falando sobre nós, sobre todos, não somente os apóstolos, mas esse já está parte, versículo 20. Pai, eu estou orando não somente para estes que estão aqui comigo, mas também para aqueles que crer na mensagem deles. Nós cremos por causa da mensagem recordado. Jesus está orando para nós quando ele falou isso. Dei-lhes a glória que me deste, para que, dica de finalidade, alvo, eles sejam um, assim como nós somos um. E essa vai ser o exemplo quando nós chegamos na semana que vem a conhecimento e sejam um. Vai ser assim como nós somos um. Finalmente, versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste
antes da criação do mundo. Algumas observações desses trechos. Glória pode ser integral. Deus tem glória mesmo sem a nós. Jesus tinha glória, mas também a glorificação, Pai me glorifique, é um processo. O processo de glorificação, ou glorificação é um processo, talvez seja melhor falar assim. Glorificação pode ser, né? Tem que ser, porque pode ser uma coisa íntegra de si mesmo, íntegra de si, mas ela envolve, especialmente falando de nós, é um processo. Nós estamos em processo de ser glorificado. Jesus estava em processo de ser glorificado. E ele vai morrer na cruz para tirar o pecado e nos dar vida e liberdade. Nós é para tomar nossa cruz e morrer junto com Cristo. Mas, novamente, estou pulando na frente. Então, observações. Glorificação também pode ser um processo, foi feito a Cristo. Num processo, e nota que era um processo mútuo. Deus me glorifica para que eu possa te glorificar. Deus, e essa aparece em alguns dos outros trechos lá também, a ideia de glorificar. Glorifica essas que agora está crendo no versículo 22, glorifica eles para que eles sejam um, que essa é parte do processo, o seja um é parte do processo de glorificação. É mútuo, é uma coisa que faz juntos, ou devemos fazer juntos. Para que o teu filho te glorifique. O processo incluiu também completando a obra dada pelo Pai. Pai, qual foi o versículo lá? Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus disse que ele glorificou o Pai por completar a obra que o Pai tinha dado. O Pai enviou Jesus a nós, enviou seu Filho unigênito para nos salvar, para nos levar às palavras de Deus. Jesus, vez após vez, falou que as palavras que usa não são meus, eles vêm do Pai. E nos capítulos antes dessa, ele vai estar, se você veja a mim, você está vendo o Pai. Essa união está lá, está diretamente envolvido em completar o trabalho que foi dado. E versículo 18, 17, que vai ser nosso versículo que nós vamos falar ao final, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 18, Pai, estou enviando eles como me enviou, como me enviaste. A mesmo enviar que Deus fez com Jesus, Jesus está fazendo com os apóstolos e versículo 20, não somente com eles, mas para com todos nós. Nós somos enviados para realizar a obra de Deus, que inclui, entre outras coisas, morrer para o pecado, ser santo, santifica-os na verdade, faz a vontade do Pai, realizar os desejos do Pai. Outra observação, glorifique-me junto, essa ideia de união. Novamente nós vamos falar mais na semana que vem sobre conheça como seja um, sobre união, unidade. Mas versículo 4, glorifica-me junto a ti, a glória que eu tinha contigo. Palavras de união, palavras de mútuo. Pai, é coisas juntos que nós fizemos. Versículo 10, e Jesus falando sobre os apóstolos, eu estou glorificado por meio deles. Por quê? Porque eles acreditou que você me enviou, porque eles receberam a tua palavra, obedeceram e creram.
que tu me enviaste, essa foi os apóstolos glorificando Jesus. Novamente, é uma coisa, quando você fala Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Como é que eu posso glorificar Deus? Por realizar a vontade dele, por completar as obras, as tarefas, os alvos, os propósitos, por fim, do que ele nos dá, para cumprir a palavra dele que nós temos por escrito aqui. João capítulo 3, versículo 31 a 32, versículo 34. Depois que Judas saiu, Jesus disse, essa é logo após da ceia do Senhor. No final da ceia do Senhor, Judas saiu. Então, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Novamente, esta mútua coisa. Versículo 32. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Estou indo para a cruz daqui no próximo dia, no final do próximo dia, vai ser um dia de julgamento e antes de terminar o dia, já vai para a cruz. Versículo 34, vocês vão lembrar. Essa é no meio dessa coisa de glorificar. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. A obra de Deus é amar. João capítulo 6 fala isso direto. Quando os líderes do povo estavam procurando as obras de Deus, Jesus disse: a obra de Deus é realizar as obras a obra de Deus é amar. Eu teria que voltar e olhar especificamente mais lá para o final do capítulo 6 de João. Parte do contexto maior do que nós falávamos na semana passada. Então, voltando para o versículo, outra observação, versículo 22. Glória pode ser dado, dê-lhes a glória. Jesus deu aos apóstolos, a nós, a glória. É uma coisa que pode ser dado. Nós podemos dar glória. Lembra, glória é a opinião de bom sobre a aparência de alguma coisa. Olhamos para Deus e, esse é bom. E louvamos a Deus, essa é dar glória a Deus. Esse é o sacrifício de louvor. João 15, 8. Novamente, dentro são 2 capítulos antes, dentro dessa semana, talvez dentro desse dia mesmo. João 15, 8. Nisto meu Pai é glorificado, que vocês dão muito fruto. Versículo 24, João 17, 24. A última observação nesta parte das coisas. Quero que estejam comigo, vejam a minha glória. Novamente, é ver o que está lá e é bom aproveitar, aprovar e falar, honrar, respeitar, louvar, elogiar, porque é bom. Vejam a minha glória, ver a verdade e valorizar, gozar do que a verdade do meu ser eterno. Jesus está com eles neste momento no tempo linear. E ele está lá como Filho do Homem. Ele está sofrendo, vai sofrer muito mais coisas no próximo dia. Então ele está dizendo: Pai, eu quero que eles vejam a verdade. Eu não sou aqui somente um perdedor, somente quem vai para a cruz, somente quem, e de lá em frente, somente uma pessoa humilde que não faz algumas coisas mais humilde. Eu não estou usando ela corretamente, porque Jesus é humilde. Mas ele está querendo que os apóstolos vejam a glória mesmo que ele tem. Que eles vejam a verdade. Jesus existia com Deus antes da criação do mundo.
Ele tinha a glória da divindade antes da criação do mundo e se esvaziou para tomar a forma de um servo e entrar no tempo linear. E ele foi morto, e foi para o céu, e ele vai voltar. E quando ele volta como rei. Ele volta como conquistador, volta como rei, e que vai realizar o julgamento do mundo. Do bom, do mal, de tudo. Pai, deixa eles ver minha glória. Vida eterna. Jesus vai voltar, ele estava lá antes da criação do mundo, ele está lá neste momento junto com eles naquela sala da ceia do Senhor, ensinando, agora orando, e ele fala lá no final, Pai, eu quero que sejam comigo. Ele está lá junto com eles naquele momento, mas ele está falando, Pai, eu estou indo para você, eu sei que amanhã eu vou para a cruz. E Pai, eu quero que eles sejam comigo. Ele está olhando para o final do tempo linear, o final deste mundo, quando ele volta como rei. E ele entra, ou está novamente naquela eternidade, onde o tempo é um pouco diferente. Então, vamos olhar para a vida eterna. Esse é o segundo dos nossos assuntos hoje à noite. Eu vou ter que ser muito rápido. O que precisa, e nessa coisa de vida eterna, só vamos olhar na coisa de tempo hoje à noite. Não, vamos continuar com ela na semana que vem, quando falar vida eterna é conhecer. Essa é a parte da semana que vem. Conceito de tempo, chegou a hora. Tempo é linear, o tempo que nós conhecemos é linear. É ontem, hoje, amanhã. É a criação do mundo, é hoje, é o fim do mundo. É finito, é linear, é causa e efeito. Em ciência, eles vão dizer que a lei da ciência, uma das leis da ciência, é que causa tem efeito, todo efeito tem causa. Essa é uma coisa linear no tempo. Está marcado no tempo linear. Hoje, amanhã. Antes, hoje e amanhã. No início, Deus criou, no fim, tudo desfeito com fogo. O agora encaixa no tempo linear. É uma sequência de eventos de ontem, hoje e amanhã. Mas eternidade, o tempo não é linear. Do que eu entendo, e eu não sou profissional nessa, eu não tenho chegado, tem muita coisa que eu não conheço, deixa assim. Eternidade, tempo não é linear, mas do que eu entendo é um eterno agora. Seja que Deus está olhando após do tempo linear, na volta de Cristo, seja que Deus está olhando para antes da criação do mundo, não parece ser um tempo linear como nós temos, que é finito. Eternidade, por definição, é infinito. Não tem início, não tem fim. É fora de tempo. Então, ainda da perspectiva linear, nós que estamos neste tempo linear no meio da eternidade, nós podemos olhar e ver, era antes da criação, porque nós estamos no tempo linear, mas Cristo já existiu. Há uma pois, quando não tem tempo mais, e Cristo vai ser o rei. Novamente, ele vai ser Deus. Novamente, ele vai ser o rei, vai entrar no seu reino. No Velho Testamento fala sobre Cristo como o anjo de Deus, o mensageiro de Deus. Após, fala dele que ele é o rei que vem, ele é o filho de Davi, que vai reinar para sempre. Ele é o Pai eterno, Deus forte, que vai reinar para sempre. E de lá em frente. Então,
Nesta perspectiva linear, ainda existe antes e depois da cápsula de criação, de tempo linear na eternidade. Antes da criação e depois da volta de Cristo. Antes, Jesus era a palavra com Deus e Deus é Deus. No tempo linear, ele se esvaziou e tornou o Filho de Deus, Emmanuel. Após tempo linear da criação, ele voltará a ser Deus e ainda continua como Filho do Homem. Ele é nosso sumo sacerdote para sempre, para a eternidade sem fim, porque ele sempre será daqui em frente, após deste bolo do tempo finito da criação, o infinito sumo sacerdote, o Filho de homem e o Filho de Deus, o conjunto dos dois. Desde que tudo é agora, na eternidade, toda a eternidade, quanto à cápsula da criação, tempo linear, desde que tudo é agora, nos olhos de Deus, toda a eternidade, quanto à cápsula da criação é no meio do tempo linear. Então, Deus já sabe, porque Ele está olhando de eternidade para o tempo limitado, o tempo finito da criação. Alguns alegam que desde que Deus já sabe de tudo, sabe de todas as decisões que eu vou fazer, pois eu não posso mudar as decisões de Deus, ou Deus já falhou. Pois eles assim alegam que não tenham livre árbitro. Já está decidido. Você não pode me culpar, Deus me fez assim. Nada de livre árbitro, não. Mas há várias falhas com essa ideia. Eles continuam erradamente como se não tenham livre árbitro, não possa escolher a seguir Deus ou não, que já está predestinado. Então, duas falhas. A primeira dessas falhas, olha para a palavra predestinado. O que é determinado? O destino. O destino é o que é determinado. O destino é determinado pelo caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o caminho, a vida, a verdade. O que é determinado é o destino do caminho, não a escolha do caminho. Nós escolhemos qual é o caminho que nós vamos. Eu tenho usado o exemplo do Belém, Brasília. Se você vai para o norte, você vai chegar com tempo no Belém. Se você vai para o sul, você vai chegar com tempo na Brasília. O que é determinado é o destino. Se eu escolher o caminho para o norte, o destino é determinado. Vai ser alguém, cidade, talvez Belém, que está para o norte. Mas eu posso escolher se eu vou para o norte ou para o sul. Se eu vou para o sul, é predestinado que eu vou chegar a alguma cidade lá no sul, talvez Belém. Talvez Brasília. Desculpa, talvez Brasília. Então, da mesmo sentido, céu e inferno. Céu, o caminho para o céu é só por Jesus Cristo, só por andar junto com Jesus. Quem quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Anda comigo. Lembra da porta estreita. É quem fazer a vontade do Pai que entra pela porta estreita. Mas a porta larga é fazer sua própria vontade, ou a vontade de Satanás. É vir a costa para a vontade de Deus. Você faz a escolha. O destino é qual porta você escolha. Escolha a porta estreita, vai para o céu. Escolha a porta larga, o destino é outro. Segunda falha.
o pré-conhecimento de Deus não muda nosso livre-arbítrio. Por exemplo, se a minha esposa me oferece uma escolha de 2 tipos de bebida, Pepsi ou suco de maracujá, ambos são bons, né? Ana, qual é que eu vou escolher? Eu vou escolher. Mas como é que você pode saber? Acontece que eu tenho alergias com maracujá. Mas mesmo com alergias, eu posso escolher maracujá? Sim, posso, mas ela já sabe. Eu não vou porque eu não quero ficar doente. Deus olha para nós, Ele olha para os nossos corações e Ele fala para nós: escolha hoje quem é que você vai ser seu Deus. Olha hoje quem é que você quer ter eternidade. Se você não gosta de estar como povo de Deus, se você não gosta de ler a palavra de Deus, se você não gosta de fazer as coisas que Deus mandou, por que você acha que você quer ser no céu? Deus vai lhe dar o desejo do seu coração. Se você gasta sua vida virando costas para Deus, Ele vai dizer, tá bom, se esse é o que você quer. Mas lembra que tudo que é bom vem de Deus. Só resta o ruim, só resta o fogo de miséria, onde há ranger dos dentes e os vermes não morrem. O destino é determinado pelo caminho que você escolha. E não é, de certa forma, nem é nossa escolha, porque eu posso dizer, Deus, eu quero ir para o céu, mas eu não posso fazer nada para chegar lá. Eu já sou pecador. Eu preciso da graça de Deus, do sangue de Cristo, para mim chegar até o céu. Não é dependente no meu querer. Isso é importante. Não depende no querer, eu não lembro o trecho que fala isso, mas não depende no querer das pessoas, do indivíduo. Depende no querer de Deus. Quem Deus aceita é quem vai para o céu. Jesus morreu pelos pecados do mundo, mas muitos vão para o inferno. Deus nunca não é a palavra, Deus nem sempre ganha o que Ele quer. Nós gostamos de dizer, se Deus quiser, né? Muitas coisas nós sabemos que Deus quiser e nós escolhemos fazer outra coisa. Ou outras pessoas ao nosso redor escolher fazer outra coisa. Deus quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Arrependimento é voltar para Deus, voltar para andar com Deus, voltar para honrar Deus como Senhor e Salvador. Honrar Deus, porque Ele é bom. Glorificar, reconhecer a glória de Deus e escolher que para mim essa é a glória. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é o que eu quero para a eternidade. E não somente para eu quero Deus aqui e agora. Eu quero andar com Ele. Sou perfeito? Consiga todo o tempo? Não. Nem todos. Deixe-me falar de outra maneira. Todos nós somos pecadores. Então, o que é que divide o justo do injusto? Qual é a diferença? Porque Deus fala sobre várias pessoas, falando que fulano tal é a pessoa justa. Nós falamos sobre pessoas, sobre como eles fossem justos. Mas todos nós pecamos. Qual é a diferença? É Cristo. É Cristo que faz a diferença. E nesta coisa de justo e injusto, a diferença é a mesma que a diferença entre Davi e Judas, ou Judas e Pedro. Davi pecou? Sim, pecou ruim, pecou feio. Mas ele arrependeu e voltou para Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ele arrependeu e voltou para Deus. Judas não arrependeu. Judas era triste, mas ele se enforcou, ele se suicidou. Ele nunca arrependeu. Ele é considerado injusto
Mas Pedro e Davi, mesmo pecadores grandes, eram considerados justos. É a mesma coisa conosco, irmãos. A diferença entre justo e injusto é se você arrepende e volta para Deus. Então, concluindo, Apocalipse capítulo 22, 11, fala: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo nas imundície, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Pois decide. O que é determinado não é se você é justo ou injusto, justo ou ímpio. Muitas vezes a palavra no Velho Testamento vai ser ímpio. A comparação é justo e ímpio. Justo e injusto aqui em Apocalipse. A diferença, Jesus está dizendo escolha. Decide, você é pessoa justa? Então continuar na sua justiça. Você é uma pessoa que está buscando a Deus, procurando a salvação de Deus? Continua procurando, continua arrependendo dos seus pecados quando acontecem. Luta-se para não pecar mais. Luta-se para morrer para si mesmo e andar junto com Jesus Cristo. Luta para amar a Deus e amar as outras pessoas. Mas, se você é uma pessoa que não importa com nenhuma dessas coisas, continua. Você escolha. Eu vou te dar o desejo do seu coração. Você decide se você é justo ou injusto. E essa vai estar parte do que ele está olhando para determinar se você vai receber a salvação ou não. O tempo acabou, eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou deixar para lá. Então, finalizando, Jesus disse: chegou a hora, lá no versículo 1. Pois vamos falar e praticar João 17:17. Nós vamos falar essa cada semana até o final dessa série. Então, fala comigo, João 17:17. Fala a referência. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais uma vez. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é talvez a chave de tudo que está lá. A ideia de santificar, ser unido com Cristo. E até essa vai ser parte do que nós falamos na semana que vem. Na semana que vem vamos falar sobre conhecer, sejam união, unidade, tratando da divinidade, do caráter divino, da natureza de santidade. Tarefa de casa. Eu tinha falado na semana passada que eu gostaria muito que vocês ler João capítulo 17 durante a semana. Eu gosto que se você continuar fazendo isso até que terminamos. Fica lendo para que você está dentro do que nós estamos falando. E para hoje, estou jogando para você a tarefa, missão impossível, se você quer aceitar essa missão. Tarefa de casa. Se esta oração é de verdade o resumo dos ensinos da última semana de Jesus, capítulos 12 até a oração em 17, pois onde o Jesus ensinou em mais detalhes sobre estes temas? Então, vai estar olhando especificamente capítulos 12, 13, 14, 15 e 16. E veja se esses temas não se parecem em mais detalhes, mais histórias, mais coisas lá. E vocês vão entender melhor o que Jesus está dizendo aqui. Tá bom. Vamos orar e de lá, até em vez da oração, já vou entregar para o Nonato, porque ele tem várias coisas para estar falando sobre congressistas e outras coisas. Eu vou deixar a oração e o tempo de oração junto com ele.